Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha cunhada usou sua crueldade implacável para levar a família do meu marido à beira do colapso. Olá, eu, 25 anos, e meu marido, Tom, 27 anos, seu irmão Fern, 30 anos, sua irmã Margarete, 40 anos, e o marido Corey, 37 anos, seu pai e sua madrasta. Isso será muito longo, então peço desculpas antecipadamente, mas realmente há muito a explicar. Casei-me com a família há cerca de 1 ano. Eles são um grupo bastante unido, mas foram extremamente receptivos e me aceitaram sem problemas. Demorei um tempo para me sentir confortável, porque sempre sou cautelosa com pessoas novas, mas realmente me divirto com eles e fizeram um esforço para me fazer sentir parte da família. Descobri cedo que a família do meu marido tem uma maneira única de lidar com os conflitos, bem diferente de como minha própria família lida com desentendimentos. Minha família enfrenta os problemas diretamente, às vezes terminando em discussões acaloradas e intensas, mas sempre nos expressamos sobre o que nos incomoda ou achamos ofensivo. A família de Tom é completamente o oposto. Raramente abordam qualquer coisa diretamente, se é que abordam. Geralmente, cochicham pelas costas uns dos outros e simplesmente suportam a tensão por longos períodos. Deixaram claro para mim que a única pessoa na família que pode abordar um problema diretamente é o pai dele. Todos os outros seguem o exemplo dele. Isso significa que se ele não disser nada, ninguém diz. O problema em tudo isso é a irmã do meu marido, Margarete. Um pouco de contexto. Ela tem 4 filhos com seu marido, Corey, e eles têm uma dinâmica bastante estranha entre si. Margarete é a mais dominante do casal, frequentemente falando por ambos, enquanto Corey apenas concorda. Margarete é propensa a explosões emocionais por coisas que não fazem sentido algum. Há tantos exemplos do caos que Margarete causou na família que levaria uma eternidade para escrever todos. No entanto, há alguns destaques. Culpar repetidamente as pessoas por não largarem tudo para cuidar de seus 4 filhos. Gritar a plenos pulmões e fazer uma grande cena quando encontrou tomates na salada em uma festa de aniversário. Queixar-se regularmente de que ninguém a ajuda com nada. Seu apartamento, carro e filhos foram quase inteiramente financiados pelo resto da família, sem expectativa de reembolso. Além disso, Margarete critica sua família publicamente nas redes sociais com regularidade. Nunca ninguém a confrontou por essas coisas, e isso só tem escalado com o tempo. O maior problema agora é o conflito entre Margarete e a madrasta e como isso está afetando toda a família, incluindo eu. A madrasta se casou com o pai há cerca de 4 anos e é uma das pessoas mais gentis que já conheci. Margarete a humilha publicamente em todas as reuniões familiares e parece procurar especificamente as coisas mais cruéis que pode dizer ou fazer a alguém. Margarete frequentemente pede à madrasta que cuide de seus filhos, mas explode se a madrasta disser não a qualquer uma de suas exigências. Margarete insiste que isso é criação tóxica e abusiva. A madrasta não pode ter filhos, e Margarete já disse que agradece a Deus por isso, porque ele estava fazendo um favor ao mundo. Ela já disse à madrasta que ela foi a razão pela qual alguém próximo tirou a própria vida. Recusa-se a reconhecê-la como uma figura materna e regularmente diz coisas como: "Esta é a casa do meu pai, não sua. Não sou sua filha. Você nunca seria adequada para ser mãe, e não sei por que meu pai sequer se casou com você." Margarete até a comparou com a ex-esposa do pai, que o esfaqueou e acabou na prisão. A madrasta tentou muitas vezes resolver a situação ou fazer as pazes, mas Margarete sempre eleva o nível do conflito. Tudo isso é tão absurdo para uma mulher da idade dela que eu não consigo suportar. Fiquei calada durante anos por respeito às normas familiares, mas na semana passada decidi que já era suficiente. Fer me ligou chorando para me contar que Margarete tinha arruinado um jantar ao qual foram. Naquela noite, Margarete usou Fern como saco de pancadas emocional, algo que acontece regularmente, e as ligações dele chorando se tornaram habituais. Durante o jantar, Margarete disse a Fern que ele estava gordo e que não queria que seus filhos ficassem perto dele, porque poderiam achar que é aceitável ser gordo. Para contexto, Fern lutou com um transtorno alimentar por grande parte de sua vida. Na ligação, Fern basicamente desabafou. Ele mencionou que há uma viagem de férias em família à Itália a cada poucos anos e que aparentemente a madrasta não vai mais por causa de Margarete. Fern também me contou que há anos há conversas sobre afastar Margarete da família, mas o pai nunca iniciou essa conversa. Se ele não toma atitude, ninguém pode dizer nada. Fern tentou entrar em contato com Corey para ver se algo estava acontecendo, mas Corey se recusou a falar. Sempre fui amigável com Corey. Ele é um bom sujeito e se você conseguir falar com ele sem Margarete na sala, ele na verdade é uma pessoa muito animada e divertida. Então, eu mesma liguei para ele. Corey me disse que todos estavam sendo muito cruéis com Margarete e que ela estava tentando romper ciclos geracionais.
Parecia que ele tinha um roteiro na frente dele o tempo todo e repetia quase palavra por palavra as mesmas besteiras que Margaret sempre diz. Margaret é uma vítima, todos os outros são loucos, ninguém a entende, etc. Depois de ouvi-lo por um tempo, disse que me importava, mas que estava cansada das tolices de Margaret. Bloqueei os números dela, suas redes sociais e eliminei qualquer outra forma que ela tivesse de me contatar. Isso é um grande tabu nesta família, não se confronta, não se diz nada, simplesmente se aguenta. Contactei Fern e a madrasta e contei minha decisão, dizendo que não compareceria a nenhum evento em que Margaret também estivesse presente. Falei com Tom e tivemos uma longa conversa sobre isso. Todos me disseram que apoiam minha decisão, mas também disseram alguma variação de eu gostaria de poder fazer isso, porque estou no mesmo barco. A reação a tudo isso foi que, embora eu ainda mantenha relações com o resto da família, Margaret está ainda pior nas reuniões agora. Eu não preciso ver isso, mas ouço falar o tempo todo e começo a me perguntar se tomei a decisão errada. Não queria piorar as coisas para ninguém, mas simplesmente não conseguia continuar vendo tudo isso sem escalar as coisas eu mesma. Realmente estava chegando ao ponto em que me sentia tão sufocada que pensei que poderia agredi-la de frustração, e foi por isso que escolhi me afastar. Depois de tudo isso, a família ainda não disse nada a ela e meu marido me disse que todos têm um papel a desempenhar, mas que de alguma forma, desrespeitei seu pai ao dizer e fazer isso. Será que eu sou a má da história? Atualização 1. Olá. Uau, isso explodiu, não esperava por isso. Antes de dar a atualização mais recente, há muitas perguntas que vocês fizeram. Tentei responder a todos individualmente, mas aqui está mais contexto. Tom é o único na dinâmica que tem pouco contato com Margaret. Isso aconteceu pouco depois de eu entrar na história, quando estabeleci um limite por um incidente absolutamente ridículo. Margaret acusou Tom de tentar matar seu filho mais novo depois de emprestarmos a ela um aspirador de carpete que, segundo ela, cheirava mal. Ela estava completamente séria sobre isso e não cedeu, dizendo algo como: "Uau, bom saber que você não se importa com a vida humana." Tom ficou chorando quase uma semana antes que eu precisasse sentá-lo e dizer: "Essa é a ideia mais louca de todas. Como diabos o cheiro do aspirador vai matar uma criança? Você percebe o quão absurda é essa ideia? Não deixe que isso te abale." Ele reduziu o contato quase imediatamente depois disso. Fern é uma pessoa de coração muito mole. Fui informada de que enquanto crescia, Fern foi quem mais sofreu com a mãe biológica. Isso o tornou muito suscetível às manipulações e chantagens emocionais de Margaret. Eles eram muito próximos quando crianças, e Fern às vezes sente que sem Margaret sua vida estará vazia. Isso lhe causa muito estresse de ambos os lados. Perder Margaret é um pensamento devastador para ele, mas ficar perto dela lhe causa muita dor e geralmente o coloca em um lugar muito escuro. Ele está lutando com isso. Ainda conversamos regularmente e temos uma amizade muito próxima. Corey é um homem muito tranquilo, super divertido, amável e agradável em geral, mas muda completamente quando Margaret está presente. O resto da família identificou isso como medo. Eu cortei da minha vida porque Margaret o usa para coletar informações e espalhar dramas. Ele merece algo melhor, mas todos podemos entender o quão assustador deve ser para ele sequer pensar em se defender, considerando que Margaret regularmente ameaça tirar seus filhos por algo tão pequeno como não lhe servir um copo de água. Aproximadamente 2 vezes por mês, Margaret ainda não cumpriu essa ameaça e, genuinamente, só a usa como uma forma de controle, porque tem sido muito eficaz. É como sua jogada de último recurso. A madrasta realmente é uma mulher maravilhosa. Ela é muito paciente e entende o quão importantes os filhos de seu marido são para ele. Ela está fazendo todo o possível para não quebrar a família, e acho que genuinamente gostaria de poder se manter à margem. Margaret direcionou completamente tudo contra ela neste momento, colocando-a em uma posição muito desconfortável. Ela é uma mulher bastante forte, mas acho que está tão perplexa quanto o resto de nós e não sabe o que fazer com a situação, devido ao quão extrema ela é. O sogro está recebendo muitas críticas nos comentários. Embora eu não necessariamente discorde da afirmação de que ele falta firmeza e está permitindo que isso aconteça, também vejo a dor que isso lhe causa. Mesmo que as emoções não sejam o seu ponto forte, tudo isso deve ser absolutamente desencadeante para ele. Quero dizer, da última vez que esteve perto de alguém assim, essa pessoa tentou matá-lo. Eu o conheço como um homem incrivelmente corajoso, mesmo que nem sempre expresse abertamente seus sentimentos ou opiniões. Deve ser difícil para ele lidar e entender tudo isso. Ele ama sua esposa, ama sua filha. Concordo que ele deveria pôr fim a isso e que já passou da hora, mas entendo perfeitamente porque seria um grande obstáculo para ele enfrentar, tanto no momento quanto dentro de si mesmo. Sempre digo a ele que é um bom pai, porque realmente é.
Acho que enfrentar uma mulher tão dominante, depois de tudo que ele e as crianças passaram, o coloca em uma situação emocional muito difícil. Consigo entender completamente. A mãe biológica é um lixo. A família realmente não fala muito sobre ela e, com base no que me contaram, não os culpo. A mãe biológica frequentemente dizia às crianças que as odiava e que gostaria que nunca tivessem nascido. Ela as usava como armas para conseguir o que queria com outros familiares. Regularmente transformava a vida em uma competição entre ela e as 3 filhas, há mais 2 que não estão na cena e que nunca conheci, e às vezes era violenta com elas. Fern e a mãe biológica discutiam regularmente. Fern tentou suicídio várias vezes muito cedo na vida, devido ao ambiente abusivo. Isso também deu origem aos seus problemas com transtornos alimentares, porque a mãe biológica regularmente o chamava de um desperdício de espaço feio e inútil. Tom me contou que tentava se manter à margem, mas que nem mesmo ele estava salvo do caos. Ah, e a mãe biológica atacava regularmente o meu sogro, que acabou indo para a prisão por tentativa de assassinato. Tom cortou o contato quase imediatamente depois disso, seguido por Margaret e meu sogro. Fern foi o único que tentou manter uma relação. A família inteira está absolutamente sem contato com a mãe biológica e as outras 2 filhas há mais de uma década. Agora, a atualização. Falei com Tom novamente ontem à noite sobre todo esse assunto. Mencionei que publiquei isso no Reddit, mas disse que não mostraria a ele até que as coisas se acalmassem com a família. Ele concordou com isso. Fiz algumas perguntas esclarecedoras porque ainda estou muito confusa sobre como tudo isso chegou ao ponto em que está. Ele me disse que ninguém está necessariamente esperando que seu pai diga algo, mas que todos sabem que ele é o chefe da família. Assim, o tema do contato zero não funcionaria, a menos que meu sogro também decidisse. Basicamente, ou todos fazem juntos, ou ninguém pode fazer sem comprometer seriamente as relações que ainda existem. Margaret usa os filhos como uma ferramenta de controle sobre todos. Ao que parece, esse é o maior obstáculo para a família. Tom diz que praticamente não se importa mais com isso, porque só vê as crianças em reuniões familiares. Mas para Fern, meu sogro e minha madrasta, a situação é muito diferente. Margaret é a única dos irmãos que tem filhos e regularmente recorre a esses 3 para cuidar das crianças e receber apoio financeiro. Todos estão muito apegados aos filhos dela e estão lutando para encontrar o menor de 2 males. Eu disse que consigo entender isso, mas ainda estou confusa sobre por que todos concordam que a resposta automática a qualquer barreira ou limite seja: você não verá mais as crianças. Para mim, é mais simples do que para eles. Admito que tenho uma visão mais direta: as crianças não são moeda de troca. Então, quando alguém tentou usar isso comigo, nunca hesitei em dizer: ok, tchau. Tom me disse que ainda planeja conversar com o pai sobre isso, mas, em última análise, sente que não pode controlar nada disso. Então, ele está fazendo o melhor que pode para encontrar um equilíbrio. Ele não gosta de Margaret de jeito nenhum e, basicamente, não quer ter nada a ver com ela ou com os filhos neste momento. Também não quer abandonar a família por causa disso, porque sente que se o fizesse, Margaret venceria. Ele está tentando permanecer neutro para ser justo, e eu não posso esperar mais do que isso dele. Eu entendo. Também falei com minha madrasta ontem. Ela está bastante confusa porque vem de uma família que confronta os problemas de frente. Ela também tentou falar com Margaret para resolver as coisas, mas tudo só piora cada vez que faz isso. Acho que isso a coloca entre a espada e a parede. Ela pessoalmente acredita que a única coisa que fez para ofender Margaret foi se casar com meu sogro. Para ser honesta, concordo com isso porque minha madrasta é tão generosa com seu dinheiro, amor, apoio e atenção que me custa muito acreditar que sequer uma fração do que Margaret sente seja válido. Minha madrasta é uma mulher incrível, e a considero uma pessoa muito boa. A postura atual dela é: ninguém vai mudá-la. Não vou dar ultimatos ao meu marido. Essa é a filha dele, e é decisão dele o que quer fazer. Por enquanto, ela está se distanciando, e é por isso que está escolhendo não ir à Itália com eles. Eu, Fern e Tom vamos à casa dos meus sogros neste domingo. Eles estavam fora no Dia das Mães, então remarcamos. Originalmente Margaret e Corey faziam parte de um presente em grupo que eu havia planejado completamente para dar à minha madrasta. No entanto, muito cedo no processo, eles começaram a fazer coisas ligeiramente suspeitas, e percebi que esse presente seria usado para manipular a situação. Isso foi a gota d'água para mim. Eu os removi completamente do plano, e eles não são bem-vindos no domingo. Sinto-me mal porque isso significa que Corey também foi excluído. Todos o adoramos, e a única coisa que ele fez de errado foi não enfrentar sua esposa. Mas devido à proximidade dele com Margaret e à forma como ela o usa, ele também teve que ser excluído. Eles não contribuíram com os presentes porque deliberadamente os proibi de fazê-lo. Um dos presentes é um grande quadro de colagem com fotos de todas as crianças.
Margaret e Corey não estão incluídos nessa colagem, propositalmente. Também me esforcei mais, incorporando vários outros presentes que incluem os nomes e imagens das crianças, etc., sem envolver Margaret. Você não pode tratar alguém como lixo e, em seguida, usar uma ideia minha, bem pensada, para distorcer as coisas e usá-las contra outra pessoa no futuro. Desculpe, se queria estar nele, deveria amadurecer. Talvez isso seja exagerado. Talvez seja cruel. Tudo que sei é que já tive o suficiente e estou totalmente do lado da minha madrasta. Também estou totalmente do lado de que quem faz paga. Jogue jogos estúpidos, ganhe prêmios estúpidos. Fale mal e terá um mau resultado. E nunca morda a mão que te alimenta. Minha madrasta também me contou que enviou uma carta a Margaret pelo correio. Assim está a situação. Minha madrasta ainda tenta corrigir as coisas, mas Margaret a bloqueia em todas as oportunidades, preferindo ser cruel por coisas que realmente não importam no esquema geral das coisas. Estou bastante certa de que esse combo de presentes e a carta vai desencadear uma quantidade obscena de drama num futuro próximo. Tudo o que realmente precisaria seria um pedido de desculpas que assumisse plena responsabilidade, sem apontar dedos, sem fazer desculpas ou se fazer de vítima. Isso, por si só, seria um grande passo para Margaret e um sinal de que ela está aberta a crescer. Ainda não aconteceu, e duvido que algum dia aconteça. Vou mantê-los atualizados à medida que tudo se desenrolar. Prevejo que será um processo longo. Atualização 2. Olá! Como já sabem, Fernton e eu havíamos planejado alguns presentes para o Dia das Mães para minha sogra. Tenho que admitir que estava preocupada que Margaret aparecesse e arruinasse tudo, mas, na verdade, foi um dia surpreendentemente bom, principalmente porque ela não estava lá. Claro, sua ausência era o elefante na sala o tempo todo. Tom passou um tempo cozinhando na churrasqueira enquanto minha sogra abria os presentes que planejamos. Era um pequeno baú do tesouro cheio de cartas minhas, de Fern e de Tom, dizendo quão maravilhosa mãe ela é. Envelheci as cartas, fiz com que parecessem empapadas e como se tivessem existido por muito tempo. Fiz também um chaveiro que dizia "A melhor mãe" com nossos nomes pendurados nele. Quando ela abriu a colagem de fotos, tudo isso a deixou chorando de felicidade. Foi bonito, mas também triste ao mesmo tempo. Ela disse, "Hope, você é uma boba por me fazer chorar", e me deu um grande abraço. Minha sogra começou a falar sobre tudo, dizendo, "Tem sido muito difícil e estou passando por um momento muito complicado." Mas foi interrompida pelos homens discutindo sobre a churrasqueira. Eu terminei de preparar o almoço e, no geral, passamos um tempo muito bom juntos. Percebi o comportamento do meu sogro na ausência de Margaret. Ele se afastava para o quintal e ficava sozinho por longos períodos, olhando para o chão em silêncio. Interpretei isso como dor. Não vou mentir, era palpável o quanto a tarde foi mais fácil, divertida e tranquila com a exclusão intencional de Margaret. Pude notar que minha sogra realmente precisava conversar sobre o que estava acontecendo, especialmente porque estava sendo inundada de amor e afeto, algo que contrastava totalmente com o que vinha recebendo de Margaret. No final da tarde me aproximei dela, e ela me revelou o que havia escrito na carta para Margaret. Essencialmente dizia algo como, "Querida Margaret, lamento que estejamos tendo tantas dificuldades para ver as coisas da mesma perspectiva. Já tive conflitos com Fern e Tom no passado que conseguimos resolver. Como você não deseja falar comigo diretamente, espero que possamos nos comunicar dessa forma para nos entendermos melhor. Acho que você está chateada comigo porque me casei com seu pai, mas não tenho certeza, porque você não me diz o que está errado. Quero fazer as pazes com você, mas não posso fazer isso enquanto você continuar me desrespeitando de maneira tão flagrante. Sinto que mereço um pedido de desculpas. Sinto-me usada por você, especialmente porque assinei seu contrato de aluguel quando me pediu, pouco antes de tudo isso acontecer. Por favor, responda para que possamos resolver isso. Eu amo você." Minha sogra fez com que meu sogro lesse a carta antes de enviá-la. Parece ser um último esforço para retificar a tensão, mas não tenho certeza de qual será o resultado, porque todos sabemos que Margaret vai perder o controle assim que ler. Margaret não consegue lidar com culpa e não tem senso de responsabilidade. Todos vemos isso chegando, então definitivamente esperem uma atualização sobre isso. No caminho de casa desabei completamente. Fiquei muito triste por ela ter que chegar a esses extremos para remediar uma situação que não causou em primeiro lugar. Também estava muito irritada com meu sogro e basicamente com toda a família por terem permitido que isso continuasse por tanto tempo. Acabei confrontando Tom novamente sobre isso. Disse a ele que há 600 estranhos no Reddit chamando ele e toda a família de covardes, e que tenho defendido eles porque sei que não são assim. Mas nesta situação, esses 600 estranhos estão absolutamente certos.
Disse que sei que o pai dele é humano, mas que todos eles são um bando de covardes por essa atitude de deixe passar, que tem quando alguém é tão selvagemente abusivo e desrespeitoso. Fer merece algo melhor do que uma irmã que me disse que a razão pela qual ele foi abusado quando criança foi porque ele se colocou nessa posição. Corey merece algo melhor do que uma esposa que o ameaça chamar a polícia, porque ele não fez o jantar. Tom merece uma irmã melhor do que uma que me ligou para dizer que ele é nojento e provavelmente já fez coisas horríveis com meninas pequenas. Não faço ideia de onde isso veio. Minha sogra merece algo melhor do que alguém que pede favores e dinheiro apenas para depois destruí-la. Meu sogro merece algo melhor do que ter tão pouca autoestima ao ponto de preferir ver sua família se desintegrar a resolver o problema na raiz. Sim, estava muito irritada. Margaret inventa coisas, tira tudo do contexto e demonstra regularmente que genuinamente sente que o mundo está contra ela e que todos os outros são o problema. Não parei. Tom escutou com muita paciência. Trocamos muitas palavras, e a conversa durou mais de 1 hora. O resultado final foi: meu pai está quase pronto para abordar esse assunto. Hoje você mostrou o tipo de vida que podemos ter sem ela. Definitivamente você deu um baque psicológico ao planejar tão bem o dia e mostrar à minha mãe o quanto ela vale. Ele está lutando com isso, mas prometo que vou falar com ele em breve. Conversamos 3 vezes por semana. Ele sabe que isso está chegando. Minha última declaração foi: eu não sou alguém que fica em cima do muro. Sou a única que escolheu um lado abertamente, e não é o de Margaret, porque me recuso a continuar permitindo essa loucura. Está errado, e vocês estão errados por ceder ao ego ferido de uma mulher adulta, sabendo que isso está prejudicando literalmente todos os outros na família. Escolham um lado e resolvam isso. Eu me recuso a deixar minha sogra enfrentar isso sozinha. Veremos quanto tempo mais esse circo continua. Antecipamos que os eventos deste fim de semana levarão à maior explosão de Margaret até agora. As postagens suspeitas online já começaram, segundo Tom, que as acha divertidas e patéticas. Vai piorar muito quando ela receber a carta e ainda mais quando, eventualmente, visitar meu sogro e ver um grande quadro com fotos de todas as crianças, exceto as dela. Muitos de vocês disseram que estão emocionalmente investidos na minha história. Continuarei atualizando para que todos possamos obter o fechamento que precisamos. Obrigada por todo o apoio e críticas. Alguns comentários me fizeram rir alto. Fiquem atentos, suponho. Atualização 3. Olá, já faz algum tempo, e sei que muitos de vocês têm aguardado atualizações sobre essa situação. Finalmente há algo para compartilhar, queridos leitores do Reddit. Um aviso, ainda não há uma resolução, mas sinto que está chegando rápido, ou assim espero. Na última vez, paramos no incidente do Dia das Mães. Desde então tem havido um silêncio relativo entre todos. Margaret continua postando bobagens na internet, Fern continua se isolando, Tom tem estado bastante calado, e meu sogro continua evitando agir em relação a todo o assunto. No entanto, minha sogra finalmente colocou um limite. Recentemente, houve uma espécie de excursão improvisada em que minha sogra e meu sogro foram visitar velhos amigos da família em outro estado. Acredito que meu sogro cresceu com eles e fazia tempo que não os via, então levou minha sogra para visitá-los. Eles se hospedaram em um hotel enquanto estavam lá. Parece que no meio da viagem Margaret e Corey apareceram. Não sei quem organizou isso, mas parece que as visitas foram intencionalmente programadas por uma das partes. Houve 2 dias de sobreposição com os meus sogros chegando primeiro e depois Margaret, Corey e os 4 filhos chegando depois. Ambas as partes sabiam da presença uma da outra. Suspeito fortemente que essa seja a razão pela qual meus sogros optaram por ficar em um hotel, em vez de na casa do amigo. De qualquer forma, tudo foi maravilhoso enquanto apenas os meus sogros estavam lá. Mas assim que a tribo de Margaret chegou, as coisas desmoronaram rapidamente. Minha sogra me contou que tudo começou imediatamente com comentários passivo-agressivos. Nada de novo para ninguém, então ela basicamente ignorou na maior parte. Minha sogra fez um esforço para tratar Margaret, Corey e as crianças como se os conhecesse pela primeira vez, educada, respeitosa e reservada. A resposta a isso foi que Margaret interferiu intencional e deliberadamente toda vez que uma de suas crianças se aproximava da minha sogra. Minha sogra não conseguiu um abraço, uma conversa ou praticamente qualquer momento com as crianças porque Margaret as redirecionava constantemente para outras pessoas. Como se isso já não fosse ruim o suficiente, houve um jantar planejado para o segundo dia de sobreposição. Meus sogros saíram para explorar o estado naquela manhã, e minha sogra decidiu ficar no hotel depois para tirar uma soneca. Meu sogro foi à casa do amigo sem ela. Margaret e Corey estavam na casa do amigo quando isso aconteceu, e aparentemente o fato de minha sogra tirar uma soneca foi um grande problema para Margaret. Margaret estava morrendo de fome e não tinha comido o dia todo, e aparentemente isso era culpa da minha sogra.
Ela disse, minha sogra sempre faz isso, não tem respeito. Continuou reclamando e rapidamente começou a se queixar para o amigo da família, arrastando absolutamente minha sogra e falando sobre como ela sempre tem que fazer as coisas do jeito dela. Parece que o amigo da família não gostou nada disso e cortou a conversa rapidamente, o que arruinou completamente o clima para o jantar. Quando minha sogra chegou, havia muita tensão e mais comentários passivo-agressivos durante a noite. Minha sogra não sabia nada disso, apenas sentiu as vibrações estranhas durante o jantar. Meu sogro finalmente contou toda a história das palhaçadas de Margarete no caminho de volta para o hotel. Agora que todos estão atualizados, a novidade mais recente ocorreu ontem, quando a família toda se reuniu sem Margarete nem Corey, que ainda estão fora do estado. Minha sogra e eu conseguimos nos atualizar, e ela me contou toda a história. Aparentemente, essa sobreposição na viagem seria o fator determinante para minha sogra decidir se iria à Itália com a família. Se as coisas fossem civilizadas e respeitosas, ela iria. Caso contrário, ficaria em casa. Bem, ela não só decidiu ficar, como também finalmente teve o suficiente de Margarete. No geral, minha sogra não estava com raiva ou agressiva a respeito, mas não deu espaço para meu sogro discutir, uma vez que tomou sua decisão. Minha sogra definitivamente não vai mais pagar o carro de Margarete. Ela também se recusa a ser a fiadora no contrato de aluguel de Margarete novamente. Não tenho certeza do cronograma para isso, mas parece que está chegando em breve. E o grande golpe, minha sogra não quer Margarete, Corey nem as crianças na casa nunca mais. Ela não se importa que isso signifique não cuidar mais das crianças. Em palavras dela, ela sabe que não posso ter filhos e menciona isso o tempo todo, então não deveria ser uma surpresa que não tenha problema em não vê-los. Porque não sei o que estou perdendo, não tenho filhos, lembra? Ela é grata por isso, lembra? Então leve-os embora. Já não significam nada para mim, porque não é como se realmente me deixasse vê-los de qualquer maneira. Não sei como isso afeta meu sogro, mas nenhuma de nós duas se importa neste ponto. Solidariedade no acampamento Margarete é um problema. Já tivemos o suficiente. Durante a conversa, fiz questão de dizer à minha sogra que estava orgulhosa dela. Minha sogra realmente esteve presa na linha de fogo por muito tempo, e foi incrível ouvir que ela parou de esperar que meu sogro tomasse decisões a respeito. Minha sogra disse claramente: decidi que não gosto de Margarete. Ela é simplesmente uma pessoa cruel, e talvez isso seja frio, mas ela pode levar as crianças com ela neste ponto. Sobreviverei sem eles. Dói, mas não é como se eu fosse morrer se ela desaparecesse da minha vida de repente. Eu disse a ela que Tom também não gosta de Margarete e que é por isso que chegamos cedo e saímos cedo das reuniões familiares. Ele não quer estar perto dela de jeito nenhum, se puder evitar. Isso a fez sorrir. Não sei o quão relevante isso seja, mas percebi algo durante a conversa entre minha sogra e eu. Fern tem mantido firmemente a postura de fico de fora ultimamente. No entanto, ele ficou rondando a conversa por tempo suficiente para que eu suspeitasse que estava ouvindo. Ficou perto de nós sem dizer nada, ocupando-se com uma tarefa de 5 minutos que aparentemente virou uma tarefa de 20 minutos. Não tenho certeza do que se trata isso. Não acho que ele esteja reportando nada a Margarete ou algo do tipo, ele não estragaria o próprio dia dessa maneira. Acho que genuinamente queria saber o que estava acontecendo, mas simplesmente não participou da conversa. Realmente espero que Fern seja o próximo a estabelecer um limite com Margarete. Nesse ponto, a única pessoa que ficaria indecisa seria meu sogro. Fern ainda me liga às vezes sobre Margarete, mas é muito mais evasivo e tímido do que costumava ser. Parece quase como se ele não soubesse o que fazer, além de deixar tudo se desenrolar. Por mais que Fern ame Margarete, ele também está chegando ao limite de sua paciência, e acho que em última análise, está lidando com seus próprios sentimentos neste momento. De qualquer forma, minha sogra e eu fizemos planos para passar um tempo juntas enquanto a família está na Itália. Temos planejado um dia de spa, uma visita a uma casa de chá, passeios a cavalo e outras coisas incríveis. Também rimos sobre como toda a família vai passar uma semana inteira na Itália presa com Margarete, enquanto nós desfrutamos de umas férias completamente livres de todo o drama. Fiquei muito feliz em ver que minha sogra não cedeu à pressão de ir apenas para agradar o marido. Também fiquei emocionada ao ver a alegria em seu rosto enquanto planejávamos nossa semana. Que momento maravilhoso e valioso para saborear! Ela traçou sua linha, e eu não poderia estar mais orgulhosa. O resto da família, no entanto, ainda vai para a Itália. Isso, honestamente, me enfureceu. Quantas chances mais essa pessoa merece? Anteriormente, eu disse que considero meu sogro um bom pai, e ele é, mas também é um grande covarde. Falei com Tom sobre isso novamente ontem. Pobre do meu marido. Ele sempre ouve um sermão sobre isso toda vez que voltamos de um evento familiar.
Ainda não consigo entender genuinamente porque ele continua permitindo que uma bomba permaneça na casa, com a justificativa de que não sabe como desarmá-la. Amigo, simplesmente tire a bomba da sua casa. Que inferno! Todos estão sendo atingidos pelos estilhaços, e isso é uma loucura. Reiterei a Tom que não entendo porque o problema ainda tem permissão para ir a férias incríveis, apesar de ser uma pessoa malcriada, maliciosa e cheia de direitos, enquanto minha sogra e eu temos que ficar em casa porque não queremos lidar com suas tolices. A Itália é incrível, e sempre nos divertimos muito lá. Fern e Tom me disseram separadamente que seus planos são se afastar dela sempre que ela começar a agir mal. Não consigo imaginar como isso pode ser relaxante. Não vou gastar uma quantidade enorme de dinheiro em férias só para que elas sejam arruinadas ou para ter que ajustar meus planos em torno de alguém que não consegue se comportar por mais de 30 segundos. Tivemos uma longa conversa, na qual mencionei novamente que seria do melhor interesse de Margaret ajustar sua postura se houvesse uma ameaça séria ao seu estilo de vida atual. Tom me disse que é improvável que qualquer coisa que a família diga ou faça mude o comportamento de Margaret ou a faça cair em si. Parece que isso já aconteceu antes, quando Margaret era mais jovem. Tom me contou uma história completa sobre como a família a confrontou sobre algo, não tenho certeza do que, e disseram que ela precisava mudar ou sair de casa. Ela saiu de casa, juntou-se a um grupo de pessoas aleatórias para ter um lugar onde morar, pulando de sofá em sofá por um tempo e se recusando a voltar para casa. Aparentemente, tudo o que ela precisava fazer naquela ocasião era pedir desculpas, mas estava tão convencida de que todos estavam contra ela que preferiu praticamente a falta de moradia a pedir desculpas. Tom me disse que foi Corey quem tirou Margaret dos sofás de outras pessoas. Essa história me deixou chocada. Tom disse, você não conhece Margaret. Ela chegaria à beira da morte antes de admitir que está errada ou que cometeu um erro. É mais fácil para ela se fazer de vítima, inventar alguma bobagem e jogar a carta da simpatia do que desinflar seu ego. Minha resposta a isso foi, me diga novamente porque ela ainda está convidada para a Itália. A conversa praticamente não chegou a lugar nenhum depois disso. Basicamente foi mais do mesmo, meu pai precisa fazer isso. É uma situação difícil. Você não entende porque não é da família. Eu vou apenas fazer o que tenho que fazer, blá blá. A situação continua frustrante. No entanto, tenho a sensação de que Margaret vai explodir durante as férias. Sem mim ou minha sogra lá, ela terá liberdade para fazer seu típico drama passivo-agressivo. Tenho certeza de que será muito difícil para o resto da família ignorá-la por uma semana inteira sem nenhum alívio. Disse a Tom que se ele tiver algum bom senso, usará essa oportunidade para pressionar o pai a finalmente agir. Embora eu tenha fé de que meu marido fará o que é certo e valente, também sei que a dinâmica familiar joga contra ele nesse caso. Vamos ver o que acontece. As férias estão programadas para acontecer em pouco menos de 2 meses. Não tenho certeza se terei outra atualização antes disso, mas se tiver, com certeza postarei aqui. Tom prometeu me manter informada enquanto estiver na Itália, então minha sogra e eu saberemos o que esperar quando todos voltarem. Realmente sinto que esta viagem à Itália será a gota d'água. Se as coisas saírem do controle, apesar de todas as posturas, estou certa de que todos os que estão indo sabem que quando se trata de Margaret, o caos é inevitável. Especialmente porque Margaret, seus 4 filhos Corey e Fern ficarão em um hotel barato, enquanto o resto da família alugou uma casa para toda a semana. Será divertido ficar à margem com minha sogra, longe de tudo isso. No entanto, sei que o grupo voltará absolutamente exausto. Vamos torcer para que a Itália seja o que finalmente leve todos a colocar um ponto final nesse desastre. Atualização 4. Olá! Custa-me acreditar que já se passaram 6 meses desde esse fiasco. Sinto muito por ter feito vocês esperarem tanto tempo. Muitas coisas aconteceram, como vocês logo verão, e eu não tive tempo para atualizar ninguém sobre isso. Também achei que seria uma boa ideia deixar as coisas se acalmarem primeiro. Muitos de vocês podem se sentir decepcionados, mas aqui está o que aconteceu. A viagem à Itália não foi tranquila para quase ninguém. Quem poderia imaginar? Não me interpretem mal, eles se divertiram, mas o caos constante que parece seguir essa família em todos os lugares também esteve presente durante toda a viagem. A versão mais curta, segundo Fern, que é o único com quem ainda mantenho contato, é que Margaret, Corey e Fern compartilharam um quarto de hotel longe do resto da família. Fern estava tendo alguma dificuldade em estar perto de Margaret, que estava furiosa basicamente o tempo todo, então ofereceu trocar de lugar com um amigo da família que os acompanhava. Margaret transformou isso em um tipo de cenário de que lado você está e passou o restante da viagem falando mal e fazendo seu típico show histérico. O clã dela alternava entre interagir brevemente com a família e se retirar para o próprio canto sempre que as coisas não saíam como Margaret queria. Surpreendentemente, isso foi o menos estressante que aconteceu com a família.
Acontece que na verdade foi Tom quem arruinou a viagem para todos. Segundo Fern, ele esteve bêbado praticamente o tempo todo e começou discussões com quase todos, incluindo Fern, a quem fez chorar. Meu sogro teve que intervir várias vezes porque Tom estava se comportando de maneira descontrolada e, basicamente, causando problemas para quase toda a família, desde virar latas de lixo na rua até atacar verbalmente Fern, provocar Margarete ou se afastar sozinho para gritar com o nada. Muitas frases como "eu arruino tudo que toco" e "fique longe de mim" foram ouvidas dele. Aparentemente, ele também teve um colapso mental completo devido à nossa separação, mas continuou descontando de forma agressiva em praticamente todos que estavam com ele na Itália. No final da viagem, chorou e se desmoronou completamente. Ele conversou com Fern e contou tudo o que estava acontecendo em casa. Pouco antes de todos irem para a Itália, passei um breve período de tempo com minha sogra. Fomos a um brunch e conversamos por muitas horas. Foi agradável, mas aquela conversa me ajudou a tomar uma decisão firme. Sabia que era hora de considerar me separar do meu marido e que talvez fosse a última vez que haveria. Choramos juntas e quanto mais falávamos, mais parecia que ficar era uma má ideia para mim. Ela apoiou totalmente minha decisão e prometeu manter contato. Originalmente, a decisão girava em torno de uma separação temporária. Eu já havia tido o suficiente de tudo isso e simplesmente precisava de espaço longe do circo por um tempo. Mas ainda o amava, então o divórcio ainda não estava firmemente na mesa. Percebi que este era o ambiente em que potencialmente poderia criar meus próprios filhos. A disfunção era uma loucura e, olhando para trás, eu estaria mentindo para mim mesma se dissesse que Tom e Margarete eram pessoas completamente diferentes. Tom, por si só, explodia por coisas aparentemente insignificantes ou se apagava e se isolava quando as coisas não saíam como queria. A falta de comunicação, os arroubos e o completo caos estavam me afetando. Sei que a família tem muitos traumas coletivos, mas, no fim das contas, preciso priorizar minha própria paz. Então, senti que me mudar seria uma solução sólida. Tom e eu conversamos sobre isso pouco antes de todos irem para a Itália. Estávamos firmemente na mesma página, e tudo parecia amistoso. O acordo era que ambos aproveitaríamos nosso tempo separados e depois da Itália, nos reuniríamos para realmente trabalhar no nosso casamento. Até onde eu sabia, naquele momento tudo na Itália estava indo bem. Tom não deu nenhuma indicação de que estava com dificuldades ou de que havia caos. Supus, claro, que haveria algo por causa de Margarete, mas, sendo completamente honesta, não houve sinais ao telefone de que algo estivesse errado. Não falamos sobre a separação, então estava sob a impressão de que ainda estávamos na mesma página. Enquanto Tom estava furioso na Itália, empacotei minhas coisas e me mudei para meu próprio lugar, exatamente como havíamos discutido. Infelizmente, isso acabou sendo uma má decisão na opinião de Tom. Tudo foi por água abaixo praticamente no momento em que ele voltou para casa. Seu comportamento era como olhar para Margarete multiplicada por 10, tão bravo, tão irracional, tão intensamente cruel e cheio de ódio. Não saiu conforme o plano dele, e acho que ele genuinamente não me levou a sério quando disse que precisava de um descanso. Acontece que eu falava sério, e ele realmente não gostou disso. Durante esse tempo foi quando Fer me contou tudo o que aconteceu. Ele me deu um relato detalhado de toda a viagem à Itália, incluindo sua última conversa com Tom. 100% da informação que tenho veio diretamente de Fern, que de longe, é o mais sensato dos parentes consanguíneos. Naturalmente, durante o fiasco da minha partida, confrontei Tom sobre isso. Especificamente sobre a última conversa que teve com Fern. Perguntei por que ele estava sendo tão hostil quando este foi um acordo discutido e ao qual chegamos de forma amigável. Perguntei diretamente como ele podia voltar para casa e se comportar assim comigo quando estava chateado porque eu fui embora em primeiro lugar. Na minha cabeça, teria mais sentido nos comunicarmos realmente, em vez de, francamente, explodir e se comportar como um idiota. Tom ficou muito na defensiva e essencialmente me insultou. Disse, você não sabe de nada. Ah, porque você esteve lá, certo? Fique longe de mim. Chame a polícia se tanto te incomoda. Foi bastante desagradável, na verdade. Não direi que isso era imprevisível, mas certamente não achei que chegaria tão longe. Então, tomei a decisão seguinte que metade de vocês no Reddit me sugeriu no primeiro post sobre essa situação, há muito tempo. Depois que Tom deixou claro que me via como uma inimiga por me defender, soube que o divórcio era a melhor opção. Não o vi nem estive em contato com ele desde julho, que foi o último dia em que tive minhas coisas na casa. Desde então me mudei completamente e atualmente estou em contato zero com toda a família, exceto com Fern, a quem sempre amarei e adorarei. Estou voltando para a Austrália esta semana para visitar alguns familiares durante as férias, e não poderia estar mais feliz com minha decisão de deixar para trás meu futuro ex-marido. Minha vida tem sido tão tranquila desde que parti.
Admito que às vezes sinto falta do drama e podia ser entretenimento em certos momentos, mas na maior parte do tempo, estou simplesmente feliz por não ter que me conformar com a ideia absurda de alguém de que violar seus próprios limites ou ser um capacho é a melhor forma de resolver conflitos. Até onde sei, ninguém falou com Margarete sobre seu comportamento, e Tom continuou agindo da mesma maneira que fez na Itália. Isso faz sentido, e sou grata por todos os conselhos que recebi aqui. Ao reler os comentários, agora consigo rir muito mais deles. Vocês viram coisas que eu não podia ver, e acho que se não tivesse vindo aqui, ainda estaria em um casamento caótico, vivendo em uma espécie de circo. Desejo o melhor para aquela família, mas a menos que todos comecem a fazer terapia intensiva coletivamente, duvido que algo mude. Uma loucura total. Não, obrigada. Mantenham-se abençoados, mas fiquem bem longe de mim. Obrigada a todos pela paciência. Talvez eu tenha sido a vilã por apontar as besteiras em tempo real, mas certamente não sou a vilã por ter partido antes que todo o meu cabelo caísse. Com muito amor para todos vocês, queridos leitores do Reddit. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Durante 15 anos, minha ex-psicopata tem me assediado, para que eu crie o filho do caso dela. Agora ela disse à criança que eu sou o pai biológico. Olá, pessoal! Antes de começarmos o vídeo de hoje, preciso da sua ajuda. Percebemos que o canal tem perdido um pouco de alcance, e se inscrever é uma das melhores formas de nos apoiar. É rápido, grátis e nos ajuda a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Seu apoio significa o mundo para nós. Vamos continuar fazendo este canal crescer juntos. Muito obrigado! Agora, vamos começar o vídeo. Oi, Reddit! Sempre quis compartilhar minha história aqui, mas nunca imaginei que levaria 15 anos para finalmente encerrar esse capítulo. Preparem-se, porque é uma longa história, mas prometo que vale a pena. Deixe-me levar vocês ao início de tudo. 15 anos atrás, quando eu tinha 25 anos, achei que minha vida estava no caminho certo. Eu estava terminando um contrato de trabalho e finalmente enxergando a luz no fim de alguns meses estressantes. Meu relacionamento com Nathalie, minha namorada de 3 anos, já estava complicado há algum tempo, mas eu dizia a mim mesmo que era normal os relacionamentos passarem por fases. Não éramos perfeitos, mas achei que acabaríamos nos afastando naturalmente e seguiríamos em frente sem grandes dramas. Era assim que eu pensava que os relacionamentos terminavam, pelo menos naquela época. Mas Nathalie era imprevisível. Ela tinha uma maneira de transformar pequenos desentendimentos em grandes colapsos emocionais. Com o tempo, ficou claro que o relacionamento não era apenas problemático, era sufocante. Ela odiava quando eu passava tempo com amigos, especialmente sem ela. Ficava com ciúme se eu apenas sorrisse para uma garçonete ou dissesse oi a uma colega de trabalho. A necessidade constante de eu dar satisfações era exaustiva. Parecia que ela precisava de um relatório completo sobre o meu paradeiro a cada hora do dia. Chegou ao ponto em que eu temia voltar para casa. No último ano em que estávamos juntos, comecei a perceber algo importante: eu não sentia falta dela quando estava longe. Na verdade, quanto mais tempo eu passava fora, menos eu pensava nela. Foi só quando tive uma tarefa de trabalho de 2 meses que finalmente percebi que esse relacionamento não valia a pena ser salvo. A liberdade que senti enquanto estava fora era algo que eu não podia mais ignorar. Quando voltei para casa, estava pronto para terminar tudo de vez. O que eu não estava preparado era para o grande anúncio de Nathalie. Ela apareceu na minha casa uma noite com uma energia estranha, quase triunfante. Eu estava me preparando para mais uma discussão dramática, mas em vez disso, ela deu a notícia: estou grávida. Parecia que o tempo parou. Eu nem sabia como processar o que ela estava dizendo. Minha primeira reação não foi de alegria nem medo, foi de confusão. A matemática não fazia sentido. Ela disse que estava grávida de 5 semanas, mas eu tinha ficado fora por 2 meses. A linha do tempo era impossível, e ela tinha que saber disso. Perguntei diretamente: você tem certeza disso? Acho que precisa fazer as contas de novo. Foi quando ela virou a situação contra mim. Disse que eu estava sendo frio e insensível, que deveria estar celebrando o fato de que íamos ter um bebê. Ela tentou me manipular para acreditar nela, mas eu não comprei. Disse claramente: se esse bebê for meu, faremos um teste de paternidade. Sem teste, sem conversa.
Foi aí que o verdadeiro drama começou. Nathalie recusou o teste e me acusou de não confiar nela. Disse que era um insulto e que eu estava apenas procurando uma desculpa para deixá-la. Chegou ao ponto de contar aos nossos amigos em comum que eu tinha abandonado ela e o bebê que estava por nascer. De repente, eu era o vilão da história dela. No começo, tentei explicar a situação às pessoas. Disse que a matemática não batia, que eu não era o pai e que estava disposto a assumir a responsabilidade se um teste de paternidade provasse o contrário. Mas Nathalie era implacável. Ela fez parecer que eu era insensível por até mesmo questioná-la. Alguns amigos ficaram do lado dela, dizendo coisas como: mesmo que não seja seu, você deveria ajudá-la. Ela está passando por dificuldades. Foi quando percebi que precisava de aconselhamento jurídico. Consultei um advogado, que deixou uma coisa muito clara: em nenhuma circunstância eu deveria oferecer a Nathalie qualquer suporte financeiro ou emocional, a menos que tivesse provas de que o filho era meu. Qualquer coisa que eu fizesse poderia ser usada contra mim como uma admissão de responsabilidade. Não era o que eu queria ouvir, mas era a única maneira de me proteger. Quando tentei explicar isso aos nossos amigos, a maioria deles recuou, mas um cara, vamos chamá-lo de Greg, simplesmente não deixava o assunto morrer. Ele continuava insistindo que eu deveria fazer a coisa certa e ajudar Nathalie, mesmo sem provas. Eu disse a ele claramente: se você acha que ela precisa tanto de ajuda, por que você não a ajuda? Isso calou bem rápido. Os meses se passaram e Nathalie deu à luz uma menina que ela chamou de Emma. Ela me enviou algumas fotos junto com mensagens como: Emma quer saber onde está o papai dela. Era manipulador e exaustivo. Eu mantive minha posição e repeti a mesma coisa, sem teste de paternidade, sem contato. Nathalie recusava todas as vezes. Ela dizia que o teste era desnecessário e humilhante. Foi então que as coisas tomaram um rumo mais sombrio. Nathalie começou a aparecer sem avisar, às vezes com Emma, às vezes sozinha. Ela implorava para que eu visse o bebê, para que fizesse parte da vida dela. Quando eu recusava, ela chorava e gritava, dizendo que eu estava arruinando o futuro de Emma ao abandoná-la. Eu sabia que isso não era verdade, mas ainda assim, aquilo me desgastava. Comecei a sentir que não conseguia escapar dela. Após meses disso, decidi que já era o suficiente. Entrei com um pedido de ordem de restrição. Não foi uma decisão fácil, mas parecia a única maneira de me proteger. Fui ao tribunal naquele dia com pilhas de provas, mensagens de texto, e-mails e até algumas mensagens de voz gravadas onde ela implorava, chorava e me ameaçava para que eu fizesse parte da vida de Emma. Achei que o juiz olharia tudo isso e me concederia proteção permanente. O que eu não sabia na época era o quão limitadas as ordens de restrição realmente podiam ser, pelo menos no meu estado. Apesar do drama de Nathalie, as provas eram claras. O juiz me concedeu uma ordem de restrição de 2 anos, impedindo-a de me contatar de qualquer forma ou de se aproximar a menos de 150 metros da minha casa. Mas Nathalie não aceitou um não como resposta. Nos primeiros meses, ela manteve distância, provavelmente com medo de violar a ordem. Então, quando comecei a relaxar, ela encontrou maneiras de me contatar indiretamente, ligava de números desconhecidos, enviava mensagens por conhecidos em comum ou até deixava cartas na minha porta. Cada vez que ela violava a ordem, eu denunciava a polícia, mas a resposta era sempre morna. Eles me diziam para documentar tudo e registrar um boletim de ocorrência, mas nunca parecia resultar em algo concreto. Quando a primeira ordem de restrição expirou, aprendi outra lição dura: as renovações não eram automáticas. Eu precisava voltar ao tribunal e preencher novamente a papelada, fornecendo provas de que Nathalie ainda era uma ameaça à minha segurança. Cada vez que fazia isso, tinha que reviver tudo: as manipulações dela, o estresse, o medo constante de que ela aparecesse a qualquer momento. Conforme os anos passaram, comecei a reconstruir minha vida, apesar das interferências de Nathalie. Conheci Kim, que era tudo que Nathalie não era: gentil, compreensiva e solidária. Quando contei a Kim pela primeira vez sobre meu histórico com Nathalie, esperava que ela fugisse. Mas, em vez disso, ela ouviu, fez perguntas e até se ofereceu para me ajudar a reunir provas para futuras renovações da ordem de restrição. Acho que não teria conseguido lidar com a década seguinte sem ela ao meu lado. Kim e eu nos casamos alguns anos depois, e não muito tempo depois, demos as boas-vindas ao nosso filho, Henry. A chegada dele foi um divisor de águas para mim.
Por tanto tempo, minha vida foi dominada pelo drama de Nathalie. Mas segurar Henry nos braços pela primeira vez me lembrou do que realmente importava. Eu queria protegê-lo do caos que me acompanhava há tanto tempo. Mal sabia eu que Nathalie encontraria uma maneira de envolvê-lo nisso também. A primeira vez que Nathalie tentou envolver Henry foi quando ele tinha cerca de 3 anos. Ela apareceu do lado de fora da nossa casa com Emma, segurando um bichinho de pelúcia que dizia ser um presente da irmã dele. Eu fiquei furioso. Liguei para a polícia imediatamente, e, felizmente, eles chegaram antes que as coisas pudessem piorar. Kim e eu tivemos que explicar a Henry por que uma estranha havia vindo à nossa casa, e meu coração se partiu ao ver a confusão no rostinho dele. Após aquele incidente, redobrei meus esforços para manter Nathalie longe. Instalei câmeras de segurança, troquei meu número de telefone e até me mudei para um novo endereço em certo momento, mas, não importa o que eu fizesse, ela sempre encontrava uma maneira de se infiltrar novamente na minha vida. Parecia que ela prosperava no caos. Com o passar dos anos, Emma cresceu, e as táticas de Nathalie também. Ela começou a usar Emma como uma ferramenta para me fazer sentir culpa e me obrigar a entrar em contato. Eu recebia mensagens dizendo coisas como: Emma quer conhecer o pai antes de completar 10 anos, você não acha que ela merece isso? Ou ela pergunta sobre você todos os dias. Você realmente quer que ela cresça achando que você não se importa? Era sempre o mesmo roteiro, e sempre terminava comigo respondendo: teste de paternidade primeiro. Nathalie nunca concordava. Ela dizia que o pedido era insultante e me acusava de tentar humilhá-la. No fundo, acho que ela sabia a verdade, sabia que Emma não era minha, e que um teste destruiria a narrativa que ela havia criado para si mesma. Mas, em vez de encarar a realidade, ela começou a arrastar Emma ainda mais fundo em suas ilusões. Quando Henry tinha 9 anos, achei que já tinha visto tudo o que Nathalie era capaz de fazer. Achei que seu assédio tinha atingido o auge, mas então aconteceu o incidente no zoológico, um momento que deixou dolorosamente claro até onde ela estava disposta a ir. Na época do incidente, nossa vida havia entrado em um ritmo normal. Kim e eu estávamos ocupados criando Henry, que estava se tornando um menino curioso e inteligente. Ele adorava a escola, os animais e tudo relacionado a dinossauros. Então, quando a classe dele anunciou uma excursão ao zoológico local, ele ficou radiante. Assinamos a autorização sem pensar 2 vezes. Era apenas mais um marco normal na infância de Henry. A ideia de que Nathalie pudesse, de alguma forma, se envolver nisso nem passou pela minha cabeça. Afinal, Henry e Emma frequentavam escolas completamente diferentes, e eu nunca tinha compartilhado nenhuma informação sobre a escola de Henry com Nathalie. Pelo menos, era o que eu pensava. No dia da excursão, Kim e eu seguimos nossa rotina habitual. Eu estava no trabalho quando meu telefone tocou com um número desconhecido. Quase ignorei, mas algo me fez atender. Do outro lado da linha estava o diretor da escola de Henry, com um tom calmo, mas sério. Calmo demais, como se estivesse tentando não me alarmar. Houve uma situação no zoológico envolvendo Henry. Ele está seguro, mas precisamos discutir o que aconteceu. Meu coração disparou. O diretor garantiu que Henry estava bem, mas a palavra situação ecoava na minha mente como um alerta. O que poderia ter acontecido em uma excursão escolar para justificar uma ligação do diretor? Saí do trabalho imediatamente, com a mente a mil. Será que foi um acidente? Ele se perdeu? Alguma outra criança o machucou? Nenhuma das possibilidades que imaginei chegou perto da realidade que eu estava prestes a enfrentar. Quando cheguei à escola, o diretor me levou para sua sala. Henry estava lá, sentado em uma cadeira pequena, parecendo mais confuso do que assustado. Uma professora da classe dele estava ao lado dele, e o diretor gesticulou para que eu me sentasse. Antes que eu pudesse perguntar o que aconteceu, a professora começou a falar. Durante a excursão, uma adolescente se aproximou de Henry e se apresentou como irmã dele. Ela disse que se chamava Emma. Parecia que a sala girava. Tive que segurar o braço da cadeira para me estabilizar. Meu primeiro pensamento foi: como diabos Nathalie conseguiu fazer isso? Meu segundo pensamento foi pura raiva. Ela não estava apenas me assediando mais, estava envolvendo meu filho em suas ilusões. A professora continuou. Aparentemente, Emma se aproximou de Henry enquanto o grupo estava no recinto das girafas. Ela disse que era irmã dele e começou a fazer perguntas sobre nossa família. Felizmente, Henry sabia que não deveria se envolver.
Kim e eu ensinamos desde cedo sobre o perigo de estranhos. Ele correu direto para a professora, que imediatamente interveio e afastou Emma. O diretor explicou que Emma estava acompanhada por uma mulher adulta que afirmou ser tia dela. A mulher disse que elas apenas estavam no zoológico e que Emma queria dizer oi para o irmão. O pessoal da escola não acreditou nisso, especialmente depois que Henry deixou claro que não sabia quem era Emma. Chamaram a segurança, mas, quando chegaram, Emma e a mulher já haviam ido embora. O diretor me olhou com preocupação. Você tem alguma ideia de como elas poderiam saber que Henry estaria aqui? Essa era a pergunta de $1 milhão. Minha mente corria enquanto eu tentava juntar as peças. Como Natalie descobriu sobre a excursão de Henry? A única explicação que fazia sentido era que ela, de alguma forma, fez amizade com outro pai da escola de Henry. Talvez ela tenha se passado por alguém interessado em participar da associação de pais e mestres ou tenha iniciado uma conversa casual na hora de buscar as crianças. Seja como for, ela conseguiu acesso a informações que não tinha direito de saber. Quando chegamos em casa, eu precisei ter uma conversa difícil com Henry. Não queria assustá-lo, mas precisava explicar o que havia acontecido de uma maneira que ele pudesse entender. Kim e eu sentamos no sofá e comecei. Você se lembra da menina no zoológico que disse ser sua irmã? Ele acenou com a cabeça, suas pequenas mãos agarrando uma almofada. Ela disse que se chamava Emma. Parecia legal, mas foi estranho, então corri para a Sra. Bailey. Eu disse a ele que ele havia feito exatamente a coisa certa. Em seguida, expliquei, o mais gentilmente possível, que Emma não era sua irmã. Disse que havia algumas pessoas que poderiam dizer coisas que não eram verdadeiras e que não era culpa dele se elas o fizessem. Kim interveio, assegurando a ele que sempre o protegeríamos, não importa o que acontecesse. Ele pareceu aceitar bem, mas, pelo resto da noite, eu e Kim nos sentamos para tentar processar o que havia acabado de acontecer. Na manhã seguinte, liguei para meu advogado. Já havia passado por esse ciclo com Natalie tantas vezes que conhecia os passos de cor, documentar o incidente, registrar uma denúncia e iniciar o processo para outra ação legal. Mas desta vez parecia diferente. Natalie não apenas me assediara, ela havia mirado no meu filho. Isso ultrapassou uma linha que eu não podia ignorar. Meu advogado concordou. Ele sugeriu que incluíssemos o incidente do zoológico na solicitação de uma nova ordem de restrição e pressionássemos por termos mais rigorosos. Ele também trouxe uma ideia que eu não havia considerado antes, envolver o Conselho Tutelar, CPS. O comportamento de Natalie não era prejudicial apenas para mim, era potencialmente prejudicial para Emma também. Usar a própria filha para me perseguir e manipular era uma evidência clara de abuso emocional. Era hora de agir, não apenas para proteger minha família, mas também para proteger Emma da toxicidade da mãe. A ideia de envolver o Conselho Tutelar fazia sentido. As ações de Natalie haviam escalado a um ponto em que alguém poderia se machucar se não intervíssemos. Quem sabia o que ela tentaria a seguir? Também discutimos a possibilidade de nomear um guardiã ad litem para Emma. Um guardiã ad litem é uma terceira parte neutra designada pelo tribunal para representar os melhores interesses de uma criança em processos legais. Se o tribunal aprovasse nosso pedido, o guardião poderia defender Emma de maneiras que nem Natalie nem eu poderíamos. Mais importante ainda, o guardião poderia solicitar um teste de DNA em nome de Emma, contornando a recusa de Natalie. O teste de DNA era a chave para tudo. Era a prova de que eu precisava para encerrar a narrativa de Natalie de uma vez por todas e garantir que Henry e eu nunca mais teríamos que lidar com suas táticas manipuladoras. As semanas seguintes foram uma tempestade de papéis, reuniões e espera. Meu advogado me ajudou a registrar um boletim de ocorrência detalhado, descrevendo não apenas o incidente no zoológico, mas todo o histórico de assédio de Natalie. A quantidade de evidências era esmagadora. Era uma coisa viver o assédio em tempo real, outra era vê-lo documentado em papel, abrangendo mais de uma década. Depois que os relatórios foram registrados, começou o jogo de espera. O Conselho Tutelar iniciou uma investigação sobre a vida doméstica de Natalie, incluindo entrevistas com Emma, seus professores e a própria Natalie. Eu não tinha ideia do que esperar, mas o fato de estarem levando a situação a sério foi um pequeno alívio. Algumas semanas depois, tivemos a audiência preliminar para a nova ordem de restrição. Natalie já estava lá quando chegamos, sentada na mesa dos réus com um olhar de superioridade. Ela não parecia nem um pouco preocupada, o que só alimentava minha raiva.
Depois de tudo que havia feito, ela ainda achava que era intocável. Ela era uma verdadeira psicopata. A ordem de restrição foi concedida, como todas as vezes anteriores, e senti aquela onda familiar de alívio temporário. Mas, embora a ordem fosse um avanço, sabia que não era a solução completa. A investigação do Conselho Tutelar ainda estava em andamento, e era ali que a verdadeira mudança poderia ocorrer. Cerca de um mês após o incidente no zoológico, recebi uma ligação da assistente social responsável pelo caso de Nathalie. Ela queria agendar uma reunião para discutir as descobertas até o momento. Eu não sabia o que esperar, mas sabia que o que ela tinha a dizer seria importante. Durante a reunião, a assistente social explicou que a investigação havia levantado várias bandeiras vermelhas sobre a parentalidade de Nathalie. Os professores de Emma relataram que ela parecia retraída e ansiosa, muitas vezes falando sobre encontrar seu pai ou perguntando por que ele não queria vê-la. A assistente social disse que esse tipo de comportamento era um sinal claro de sofrimento emocional, provavelmente causado pela manipulação de Nathalie. Um detalhe que se destacou para mim foi o quanto Emma acreditava nas mentiras de Nathalie. Segundo a assistente social, Emma genuinamente achava que eu era seu pai e que a havia abandonado. Partiu meu coração ouvir isso. Mesmo sabendo que não era o pai dela, não pude evitar sentir uma pontada de culpa pela confusão e dor que Nathalie havia causado a ela. A assistente social também mencionou que o Conselho Tutelar estava considerando recomendar um guardiã ad litem para Emma. Se aprovado, o guardião teria autoridade para solicitar o teste de DNA que Nathalie vinha evitando há anos. Conforme a investigação do Conselho Tutelar progredia, o pedido do guardiã ad litem foi aprovado. Algumas semanas depois, quando recebi a notícia, mal pude acreditar. O guardião seria responsável por tomar decisões no melhor interesse de Emma, incluindo se deveria ou não buscar um teste de paternidade. A audiência para nomear o guardião foi marcada para o mês seguinte, e meu advogado me garantiu que tínhamos um caso forte. O dia do teste de DNA finalmente chegou. Parecia surreal, como o culminar de mais de uma década de caos e tensão não resolvida. Eu havia passado anos pedindo uma coisa simples, um teste para provar o que eu já sabia. E agora, finalmente, estava acontecendo. Cheguei cedo à clínica, com os nervos à flor da pele, apesar de ter certeza do resultado. Kim se ofereceu para me acompanhar como apoio, mas eu pedi que ela ficasse com Henry. Enquanto esperava, olhava fixamente para os cartazes na parede, tentando me distrair, mas meus pensamentos sempre voltavam à mesma questão: como Emma lidaria com a verdade? Nathalie chegou atrasada, arrastando Emma atrás de si. Emma parecia tímida, segurando uma mochila como se fosse um escudo. Percebi que, à sua maneira, Emma era tão vítima de Nathalie quanto eu. Nathalie, como sempre, estava encenando. Bufava e reclamava em voz alta sobre como o teste era desnecessário, autossuficiente para todos na sala de espera ouvirem. Quando nossos olhares se cruzaram, ela me lançou um olhar que poderia congelar água. Eu a ignorei e foquei em Emma. O processo em si foi simples, apenas uma rápida coleta de amostra da bochecha minha e de Emma. Os técnicos foram profissionais e não comentaram sobre a tensão na sala. Nathalie, no entanto, não resistiu a dizer algumas palavras antes de sairmos da clínica. Espero que isso prove o que venho dizendo esse tempo todo, ela disparou, com a voz cheia de desdém. Eu não me dei ao trabalho de responder. Naquele ponto, não havia mais o que dizer. Mesmo com a certeza do resultado, as apostas pareciam incrivelmente altas. Não se tratava apenas de limpar meu nome, era sobre finalmente acabar com as mentiras que me atormentavam há anos. Vou atualizar vocês quando os resultados do DNA saírem, prometi, porque, se eu estiver certo, o que tenho 100% de certeza de que estou, Nathalie vai se arrepender do dia em que nasceu. Atualização 1. Oi novamente, Reddit. Como prometido, aqui estou para mantê-los atualizados. Bem, os resultados chegaram, e posso dizer que foram exatamente o que eu esperava. Antes de entrar no impacto disso tudo, deixe-me descrever como recebi a notícia. A clínica me ligou diretamente, e eu mal conseguia manter as mãos firmes ao atender. Apesar de estar 99,9% certo sobre o resultado, o peso de 15 anos de mentiras e manipulações me deixou tenso. A voz do outro lado da linha era profissional e direta. Com base na análise de DNA, existe 0% de probabilidade de que você seja o pai biológico. Por um momento, fiquei sentado, deixando aquilo se consolidar.
Alívio nem começa a descrever o que senti. Foi como se um peso enorme, que estava me esmagando há anos, fosse subitamente removido. O pesadelo oficialmente havia terminado, ou, pelo menos, a parte em que Natalie conseguia mentir para todos. Mas aqui está o ponto. Isso não era apenas sobre provar que eu não era o pai de Emma. Era sobre responsabilizar Natalie pelos anos de tormento que ela me causou. Por mais satisfatório que fosse ouvir aquelas palavras, eu sabia que o verdadeiro trabalho estava apenas começando. O guardião ad litem designado pelo tribunal, junto com um representante do Conselho Tutelar, CPS, organizou uma reunião para compartilhar os resultados com Natalie e Emma. Eu não queria estar lá, mas o guardião insistiu que minha presença era necessária para que Emma compreendesse a situação. Kim se ofereceu para me acompanhar, mas recusei novamente. Eu sabia que seria bagunçado e não queria que ela testemunhasse isso. O guardião começou explicando o propósito da reunião. Falando diretamente com Emma, explicou que o teste de DNA havia sido concluído e que os resultados esclareceriam muitas das dúvidas que ela poderia estar sentindo. Então, leu os resultados em voz alta. Com base na análise de DNA, existe 0% de probabilidade de que ele seja seu pai biológico. Por um momento, Emma apenas olhou para o papel, sua expressão vazia. Então, ela se virou para Natalie e disse algo vago como: "Por que você mentiu para mim?" Sua voz tremia. Natalie não teve resposta. Começou a chorar, murmurando algo sobre como achava que era verdade. Estava claro que ela não estava preparada para aquele momento, o que me deixou mais irritado do que eu esperava. Depois de todos esses anos, depois de todo o dano que ela causou, ela nem teve a decência de assumir suas mentiras. Queria dizer algo para Emma, confortá-la de alguma forma, mas não sabia por onde começar. Felizmente, o guardião interveio, assegurando a Emma que nada disso era culpa dela e que ela não havia feito nada de errado. A assistente do CPS reforçou essas palavras, prometendo que continuariam apoiando-a enquanto ela lidava com essa nova realidade. Os dias seguintes à reunião foram silenciosos, mas não de uma maneira boa. Natalie não entrou em contato diretamente comigo, ela não podia, graças à ordem de restrição, mas soube, através do guardião, que ela estava tendo dificuldades para aceitar os resultados do DNA. O CPS já havia identificado o ambiente doméstico de Natalie como instável, e essa revelação só aumentou as preocupações. Enquanto isso, Emma começou a fazer terapia, algo que o tribunal ordenou como parte das recomendações do guardião. Ela havia sido enganada durante toda a sua vida e agora precisava juntar os pedaços. Os resultados do teste de DNA foram um ponto de virada, mas não foram o fim. Eu não estava disposto a deixar Natalie sair impune depois de 15 anos de assédio, falsas acusações e por arrastar minha família para sua teia de mentiras. Eu queria justiça, não apenas por mim, mas pelo meu filho e por Emma. Meu advogado e eu decidimos que era hora de levar as coisas adiante. Já era suficiente. Primeiro, registramos uma queixa criminal por assédio e perseguição. As repetidas violações das ordens de restrição, o incidente no zoológico e o uso de Emma para atingir meu filho deixaram claro que o comportamento de Natalie não era apenas tóxico, mas ilegal. Esses não eram incidentes isolados, faziam parte de um padrão contínuo de assédio que havia escalado ao longo dos anos. Em seguida, buscamos acusações por difamação. Natalie passou anos manchando meu nome, dizendo a quem quisesse ouvir que eu era um pai irresponsável que se recusava a assumir suas responsabilidades. O teste de DNA destruiu completamente sua narrativa, e usamos suas próprias postagens nas redes sociais e mensagens como prova. Combinado com o estresse emocional e financeiro que ela causou, o caso era forte o suficiente para exigir uma reparação. Finalmente, trabalhamos com o Conselho Tutelar, CPS, para intensificar o caso contra ela. A agência já havia marcado Natalie como uma mãe inadequada devido ao dano emocional que ela causava a Emma. Com os resultados do DNA e os depoimentos de professores, terapeutas e do guardião ad litem, o CPS avançou para retirar a custódia de Natalie de forma definitiva. As audiências judiciais que se seguiram foram alguns dos momentos mais satisfatórios da minha vida. Natalie apareceu na primeira audiência sem um advogado, ainda agarrada à ilusão de que poderia se safar com palavras. Mas, desta vez, ela não estava apenas enfrentando a mim, estava enfrentando o peso total do sistema judicial. As acusações de assédio e perseguição foram as primeiras na pauta.
Meu advogado apresentou anos de provas, mensagens de texto, e-mails, boletins de ocorrência e depoimentos de testemunhas. O tribunal não a viu apenas como uma inconveniência, mas como uma ameaça real. Nathalie foi condenada por assédio criminal e perseguição, recebendo uma sentença de 8 meses de prisão com liberdade condicional adicional. Também foi obrigada a usar um rastreador GPS durante a condicional para garantir que não pudesse se aproximar de mim, da minha família ou de Emma. O caso de difamação veio a seguir. Meu advogado destacou os anos de mentiras que Nathalie havia espalhado sobre mim, usando suas próprias postagens e mensagens como evidência. O juiz ordenou que ela pagasse $25 mil em danos pelo prejuízo à minha reputação e pelas despesas legais. Embora o dinheiro não fosse transformador, era uma vitória simbólica que enviava uma mensagem clara: suas mentiras tinham consequências. Finalmente, o caso do CPS foi tratado. A agência recomendou que Nathalie perdesse permanentemente a custódia de Emma. Suas ações haviam causado um dano emocional significativo à filha, e o tribunal concordou. Emma foi oficialmente colocada sob os cuidados de sua tia materna, que se apresentou como uma guardiã estável. Nathalie recebeu apenas visitas supervisionadas, condicionadas à conclusão de terapia obrigatória e aulas de parentalidade. Após as decisões judiciais, a vida de Nathalie desmoronou. Entre a sentença de prisão, as multas e as taxas legais, ela ficou financeiramente arruinada. Perdeu o emprego pouco depois de sua condenação, provavelmente devido ao histórico criminal. Amigos em comum que antes a defendiam finalmente enxergaram quem ela realmente era, e ela se tornou uma pária social em nossos antigos círculos. As sessões de terapia obrigatória não pareciam surtir efeito, pelo menos inicialmente. Relatórios do CPS indicavam que Nathalie continuava culpando todos, menos a si mesma, pelo que havia acontecido. Mas, com o tempo, a realidade parecia se impor. Ela parou de lutar pela custódia de Emma e, eventualmente, mudou-se para outro estado, deixando para trás a bagunça que criou. Com Nathalie fora de nossas vidas, minha família finalmente pôde seguir em frente. Kim e eu nos concentramos em criar Henry, que estava prosperando na escola e, felizmente, alheio à maior parte do caos que havia ocorrido. Mudamos-nos para um novo bairro, dando-nos um novo começo e colocando distância física entre nós e o legado tóxico de Nathalie. Quanto a Emma, ela parecia estar indo bem sob os cuidados de sua tia. Recebi atualizações ocasionais do guardião Adelitem, que me contou que Emma estava se destacando na terapia e começando a reconstruir sua autoestima. Um dia, recebi uma carta dela. Era curta, mas sincera. Desculpe pelo que minha mãe fez. Eu não sabia a verdade, mas estou feliz por saber agora. Espero que você e sua família estejam felizes. Obrigada por me contar a verdade. Emma. Ler essas palavras trouxe um misto de emoções. Senti tristeza por tudo que Emma havia passado, mas também alívio por ela finalmente estar livre das mentiras da mãe. Kim e eu decidimos não responder imediatamente, dando a ela o espaço de que precisava para se curar. Mas saber que ela estava em um caminho melhor já era mais do que suficiente para mim. Olhando para trás, é difícil acreditar o quanto da minha vida Nathalie consumiu durante 15 anos. Suas mentiras e manipulações ofuscaram tudo, mas, no final, a verdade prevaleceu. Ela perdeu sua liberdade, sua credibilidade e sua capacidade de controlar os outros. Para mim, a parte mais satisfatória não foi apenas vê-la enfrentar as consequências, foi recuperar minha paz e saber que minha família estava segura. Para quem está lendo isso e lidando com alguém tóxico em sua vida, deixe-me dizer, continue lutando. A verdade tem uma maneira de vir à tona, e, quando isso acontece, vale cada esforço. Nathalie achou que poderia se safar para sempre, mas, no fim, suas mentiras a destruíram. A justiça foi feita, e posso finalmente dizer que esse pesadelo acabou. Antes de encerrar, quero apenas agradecer a todos que acompanharam essa jornada caótica. Sei que deveria ter tomado medidas mais firmes contra Nathalie anos atrás, e olhando para trás, há momentos em que gostaria de ter feito as coisas de maneira diferente. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.